E eu falo para vocês, mulheres, primeira coisa, Deus te direcionar. Segunda coisa, entender qual é o propósito de Deus na sua vida, dentro da sua casa. Porque não adianta você ganhar o mundo todo e quando você vê, você perdeu a sua casa, perdeu o seu convívio com seu esposo, com a sua família. Isso é muito importante, entendeu? E na Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos destrói, né? Ter sabedoria. E ter sabedoria é entender o propósito de Deus. E hoje, gente, é um episódio muito especial. Nós estamos aqui com uma das coautoras do livro Mulheres de Poder. Um livro que vai contar histórias para impactar, gerar transformação na sua vida. E nós estamos aqui para extrair mais chaves poderosas dessas mulheres. E essa mulher que está aqui hoje, eu tô com o currículo dela, mas eu quero apresentá-la como uma mulher de Deus, uma mulher que tem uma família incrível, que foi um presente de Deus para mim. Enquanto consultora de imagem, pude entrar na casa dela, então eu conheço a história, eu conheço a vida dela a fundo e por isso ela foi selecionada para estar aqui, para compartilhar com vocês essa história incrível que ela carrega sobre família, sobre cumprir o seu chamado, sobre ocupar o lugar que Deus a colocou para estar. E com vocês nós estamos com a Leia Lorenzo. Eu vou ler o seu currículo aqui para a gente cumprir o protocolo, mas Leia Lorenzo, ela é formada em administração de empresas com especialização em relações públicas e recursos humanos, pós-graduada em gestão e segurança pública e privada, é Master Coach certificada pela Febracis, analista comportamental, mentora financeira e de relacionamentos, terapeuta familiar. Ela também é empresária e gerencia inúmeros negócios junto com seu marido e dedica parte da sua vida ao ministério cristão como pastora, compositora e cantora gospel, tendo participado de diversos programas de televisão, inclusive com o Raul Gil por um grande tempo da sua jornada, e ela vai trazer pra gente, levando a mensagem de Deus por meio de louvores, pregações, em congressos e eventos voltados para mulheres. Leia, seja muito bem-vinda, o espaço é seu. Que alegria, Marla, estar aqui com você. Você é muito querida. É uma honra para mim estar aqui. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque o Senhor, quando Ele tem um propósito, se estamos na direção, Ele cumpre. Sim. Então, Deus já tinha marcado esse encontro nosso aqui já há muito tempo. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Leia, conta pra gente um pouquinho. Quem que é a Leia? A Leia é uma mulher que ama pessoas, que ama família, que já num tempo atrás era 1000 por hora, que trabalhava muito. Às vezes eu saía de casa muito cedo, chegava muito tarde da noite. Eu fui chefe do cerimonial da prefeitura em Uberaba e minha filha mais nova era pequena e ela falava, mamãe, tô com saudade da senhora, e isso apertava meu coração, né? E eu fui entendendo qual o propósito do Senhor na minha vida. Porque ciclos se encerram e ciclos se iniciam, né? E o Senhor falou que um novo ciclo iniciaria na minha vida, que era tempo de cuidar da minha família, tempo de cuidar mais de mim e saber qual a direção correta do Senhor, né? Billy Graham fala que o inimigo de nossas vidas, ele dá sugestões, a gente tem que ficar muito esperto, mas Deus dá direções. E eu tive sabedoria de saber qual a direção de Deus para minha vida. E hoje eu estou aqui, ajudo meu esposo, né? Faço na área de negócios, sou mentora de mulheres, amo isso, mas prioridade para mim é a minha família e a obra de Deus. Leia, vamos aproveitar esse contexto de família, como a gente sempre fala. Eu, como consultora, como mentora também de mulheres, a gente recebe muitas mulheres que foram criadas para serem muito fortes, para serem fazedoras, sim, que elas são importantes pelo que fazem, não por quem são. Então a gente acaba seguindo esse padrão repetitivo e a gente passa isso para os filhos. Então qual foi a virada de chave que você teve, sendo uma mulher que tinha sucesso, era reconhecida nacionalmente, em programas, sim, grandes programas como o Raul. Qual foi a virada de chave? O que realmente fez você se incomodar a ponto de gerar essa ação para uma nova vida? Marla, foram muitos pontos, mas acho que o ponto principal foi quando eu fui diagnosticada com câncer. E Deus falou assim, agora é hora de parar. Eita. Para. E a gente tem que entender. O corpo dá sinais, né? Dá sinais. E Deus falou isso para mim, e eu entendi. Tanto entendi que passei por todo o processo do câncer e hoje estou aqui.
Mas quando a gente volta para essa história, Leia, o que foi mais difícil para você? Porque realmente o corpo ele fala e ele Sim. nos para. Uhum. Mas existe uma mulher, a gente sempre fala muito sobre Sim, isso, sim. né? Uhum. Existe uma mulher. Qual foi a maior dor da Leia? Se você pudesse olhar ali para deixar para trás e de fato, como foi essa jornada? Conta um pouquinho mais pra gente. Pior dor, eu acho que foi em relação, Marla, quando eu estava na época que eu fui contratada, né, pela gravadora do Raul Gil, fui contratada pela gravadora, e eu viajava muito, 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 e muitas vezes eu ia sem meu esposo, sem minha família, né, era bênção, e o Senhor realmente ele operava maravilhas, mas chegou um tempo que o Senhor falou no meu coração e eu comecei a me entristecer, coisas boas iam acontecendo, mas eu sentia que a direção não estava correta, sabe? Estava virando ali, eu assim, agora eu tenho que parar, tenho que pensar e ver o que realmente Deus quer para mim. E hoje em dia as mulheres elas se preocupam muito em o que fazer, né? É só fazer, fazer, Sim. fazer, é só querer resultado, e tá passando isso para os filhos, né? E o tempo passa, e a família fica, e os momentos inesquecíveis, e os momentos maravilhosos, cadê? Aí você para pensar, e os momentos que você teve com a sua família, né, com a sua filha, com o seu filho, com o seu esposo, e isso está acontecendo muito nos dias de hoje. A mulher quer ser assim a super mulher, né, a mulher maravilha, mas não é por aí, não é por Sabe aí. que eu ouvi uma frase essa semana de uma pessoa que ela disse que antes eu era uma mulher maravilha, hoje eu sou uma mulher maravilhosa. Perfeito, eu ia falar isso. Eu achei incrível essa frase, Interessante, porque realmente, quando a gente fala, inclusive, do nosso livro, né, Sim. sobre o poder da mulher, Uhum. é exatamente esse, eu acho, que é a gente entender que o nosso maior legado Uhum. é a família que a gente deixa, porque não adianta a gente conquistar todo mundo lá fora, imagina os seus filhos estarem perdidos. Eu conheço a família dela e sei que todos estão no lugar, né, cada um seguindo a sua missão, assim, o seu propósito. Sim. E como que foi, Leia, para você? Porque eu vejo muito, eu quero que você traga isso para que as pessoas realmente se inspirem no sentido de que, de repente, a Leia está só no mundo lá fora, né, sabe, tá indo fazendo. Como que é o encaixe normal? Como que você volta ao encaixe de ser a mulher que está dentro de casa, de ser a mulher que está cuidando da casa, que está cuidando do marido? Porque às vezes eu percebo, eu não sei se era o seu caso, mas eu vejo muitas mulheres que elas estão tão acostumadas lá fora que elas não conseguem mais olhar para os próprios maridos, elas têm dificuldade no novo alinhamento, porque é uma nova formatação. Uma coisa é essa formatação, o marido corre daqui, a mulher corre dali, mas como foi esse ajuste? Porque eu queria que você ensinasse para essas mulheres, porque você fez isso com muita maestria, ensinasse essas mulheres o que poderia gerar essa transformação, porque elas não entendem muitas vezes que elas têm que, às vezes, elas acham que estão se anulando, mas na verdade esse é o novo ajuste. Como você poderia? Marla, é uma coisa que eu sempre falo em relação, as mulheres pensam muito em relação naquilo que eu faço, aquela coisa grande, eu tenho muita coisa para fazer, mas ela deixa de lado os detalhes. E às vezes as coisas pequenas são muito mais importantes do que as coisas grandes em relação a fazer. Eu falo em relação, por exemplo, da família, do seu momento ali na sua casa, e deixa passar, igual você falou, a pessoa, ela realmente, ela não sabe depois como lidar com a situação, costuma muito no fazer, e não sabe como lidar com a situação. Interessante, meu esposo aposentou na mesma época, né, ele falava que os amigos não aguentavam ficar em casa e tal, e ele com maestria, ele falava assim, amor, nós dois vamos ter que conseguir mudar isso aí, acostumar, e eu falava assim, eu vou fazer o melhor. E às vezes eu não sabia como lidar com a situação, o esposo falava alguma coisa, pedia alguma coisa, eu não sabia lidar. E eu falo para vocês, mulheres, primeira coisa, Deus te direcionar. Segunda coisa, entender qual é o propósito de Deus na sua vida, dentro da sua casa. Porque não adianta você ganhar o mundo todo e quando você vê, você perdeu a sua casa, perdeu o seu convívio com seu esposo, com a sua família. Isso é muito importante, entendeu? E na Bíblia fala, a mulher sábia edifica a casa e a tola com as próprias mãos destrói, né? Ter sabedoria. E ter sabedoria é entender o propósito de Deus.
Sim, eu aprendo muito com vocês quando eu estou na sua casa e eu vejo esse contraste lá fora. Uhum. Porque a Leia, quando ela apareceu junto com o marido dela para me contratar, era um momento em que eu pedia para Deus pessoas para me ensinar que é possível viver um casamento saudável. Sim. E às vezes eu via, e por ter um padrão onde o cara fala alto, a mulher fala na mesma altura, e eu não sabia como lidar com aquilo, e ver a Leia e outros clientes que Deus foi me trazendo durante essa jornada, me fez entender que às vezes a mulher precisa baixar, Sim. E isso não quer dizer que a gente está se diminuindo. E eu vejo muito isso, esse dom que você tem de saber contornar a situação. Lidar com a situação. É você ter a sabedoria. Calar na hora que tem que calar, falar na hora que tem que falar. Né? Porque as mulheres acham que tem que sair falando. Tem que sair, não, porque eu não é assim. Isso é ter sabedoria. E uma outra coisa também, Marla, que eu acho assim, que tenha destruído muito relacionamentos, perdão. Falta de perdão. Perdoar você mesma. Né? Muitas vezes a mulher quer fazer porque não se perdoa. E em relação ao esposo também, perdoar, porque são uma só carne. E eu falo, eu tô com meu esposo desde os meus 15 anos, hoje eu tô com 53 anos. E eu posso falar com maestria, o meu casamento é uma bênção. Estão vendo, né, gente? É possível. Tantos anos. É possível. E Leia, o seu casamento, ele passou por esses todos altos e baixos, Sim, né? Sim, normal. Como todo mundo. Todo mundo, normal. Porque as pessoas diferentes. Qual ensinamento você tem pra gente para dar certo, além de perdoar, além de realmente entender o momento certo de falar, de agir? Eu falo muito pro Danilo, você mulher que está nos ouvindo, você tem que respeitar o outro na sua individualidade. Entender. Eu e meu esposo, nós somos muito amigos e eu consigo entender na individualidade dele, que quando a gente começa a cobrar e querer, eu só faço isso se ele fizer isso. Né? Eu só faço isso, ele não fez isso para mim? Não, é você amar incondicionalmente e respeitar a individualidade, porque quando você faz, você recebe. Você quer que a pessoa mude você primeiro, faça o seu melhor e você vai ter um resultado incrível. E aproveitando esse insight, qual foi a mudança que teve na sua família toda? Depois desse novo posicionamento, porque você veio de Uberaba, assumiram uma nova fase. Conta um pouquinho pra gente. A Marla foi maravilhoso em relação a, né, as minhas filhas. A mais velha já é casada, né? Sou vó de 2 princesas. E a mais nova, a Raquel, ela falava assim, nossa, mamãe, como tá bom assim, porque a gente tá muito próximo, a gente tem nosso momento cinema, aquela coisa gostosa, coisas pequenas, gente, que faz toda a diferença na casa, que faz toda a diferença num relacionamento. Leia, você fica só em casa? Não, gente, eu sou empresária, eu sou pastora, eu atendo pessoas, a 1000 por hora, eu e meu esposo também, mas eu consegui colocar o meu tempo também para casa, para minha família. Entendeu? Porque prioridade para mim é a minha família. Primeiro é Deus, depois é a minha família. Nada é primeiro lugar, nada vem na frente da minha família. É prioridade. E às vezes a gente no dia a dia, fazer, a família fica atrás. E você nem percebe o estrago. Não percebe, quando você vê, você já perdeu. Perdeu. Isso é forte. Muito e é perder forte. Mesmo. É perder mesmo, não é perder momentos lindos e maravilhosos. É perder mesmo, a família. Aí não adianta. E nos dias de hoje a gente vê muitos filhos se perdendo exatamente muito. Por isso, porque não são nem olhados nos olhos. Não é olhado. Uma coisa que eu e o Danilo, a gente faz muito, o filho, ele sente muita necessidade do toque do pai e da mãe, de fazer um carinho, de dizer eu te amo. As minhas filhas podem ligar 10 vezes para mim, primeira coisa que elas falam, mamãe, te amo. Desliga, te amo, papai, te amo. A gente fala o tempo todo, eu te amo. Sim. E quantas vezes você tem falado eu te amo pro seu filho e pra sua filha? Você falou hoje pro seu esposo, eu te amo? Para o seu filho, para sua filha. Pense nisso. E muitas pessoas, assim como eu, na infância, a gente não teve essa cultura. Sim. E crescem mulheres que dão a mesma coisa que receberam, sendo que a gente tem tantas outras possibilidades, né, Leia? E é muito fácil, Marla, a gente culpar pessoas, culpar a circunstância, culpar passado, inventar historinhas. É muito fácil. Porque aí você fica na sua zona de conforto e o negócio vai levando. Mas quando você realmente assume e fala, não, eu quero mudar, aqui vai ser diferente, não é porque eu fui criada assim, que era assim, e eu vou fazer... Não, você pode fazer diferente. Por que você tem que ser igual? Faça diferente, muda. Isso Nasci mesmo. assim, vou morrer assim. Vou morrer assim. Então, a gente realmente, a gente tem que
que no livro eu falo sobre raízes, né? E a raízes, quanto mais profunda, né, mais você tem a intimidade com o Senhor, e quanto mais você se aprofunda com as suas raízes, mais você consegue entender e enxergar o sobrenatural. E o sobrenatural, na maioria das vezes, está nas coisas pequenas, nas coisas sensíveis, nas coisas delicadas. Sim. E hoje em dia nós estamos acostumados na correria das coisas grandes, do fazer. Estou falando muito isso do fazer, mas é porque tem destruído muitas famílias. Eu e Danila, a gente atende muito casais, muito, e casais assim por coisas tão bobas, tão pequenas, que não queriam mais estar juntos, que era para estar destruído, e a gente conseguiu ajudar esses casais, e a maioria das vezes é o fazer, e é o egoísmo de eu sou assim, e eu nasci assim, e eu faço assim, e não faz para mim, eu não vou fazer. As coisas não são assim. Parecem duas crianças brigando para ver quem vai levar mais vantagem. Mas é assim, Marla, infelizmente. Eu só vou elogiar se eu receber elogio. Só que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa demonstra seu amor de um jeito, né? Tem as linguagens do amor. Às vezes ele não é de ficar falando que te ama, mas faz, né? Leva um cafezinho na cama, dá uma flor, ou às vezes até em ajudar em casa. Cada pessoa tem uma linguagem do amor. Sim. Né? E a gente tem que entender. E como que a gente entende? Vem a sabedoria, Marla. E como que você vai ser sábia? Você tendo intimidade com Deus, aprofundando suas raízes. Sabe que quando você falou de raiz, me veio algo no coração que está muito relacionado ao que a gente está falando. Porque as raízes, para mim, representa muito o nosso enraizar em Deus. Mas me veio muito também sobre o solo correto para que a árvore cresça frondosa e dê frutos. Então, eu acho que o solo correto seria esse lugar que você está dando hoje para os seus filhos. Solo, ambiente. E é possível, né, Leia? Fala um pouco para a gente sobre isso. O quanto é possível você, de fato, experimentar uma nova vida, parar de culpar os padrões mesmo e experimentar uma nova vida, vivendo essa nova realidade. Sim, em relação a de culpar, Marla, eu te falo, realmente foi uma escolha. Você escolhe, não é assim, vem como mágica, apareceu, eu vou ser maravilhosa. Não, você escolhe. É igual falando só perdão. Perdão não é sentimento, é uma escolha. Você escolhe perdoar. E é diário. É diário, você que escolhe perdoar. Né? Tem um sábio que falava assim, quando você não perdoa, é como se alguém te fez mal, fez uma ferida em você. Mas quando você não perdoa, essa ferida vai ficar por toda a vida. E quando uma ferida fica, vamos pensar numa ferida normal, o que vai acontecer? Aquilo ali vai alastrando, corrói e mata. Sim, pode infeccionar, inflamar. Vai matar. Não entendeu? Você... Tudo é escolha. Isso. É escolha. Eu escolhi, acreditei, né, confiei no Senhor e pedi para Deus me dar a direção. E essa jornada nova da Leia, porque você sair de um lugar de fazedora, de ir para o seu lar. E eu vejo a Leia agora com 53 anos. Sim, já avó. Já avó. Eu falo que eu amo. E em uma nova fase. Por isso que a Leia está aqui. Por isso que você me contratou. A nova fase da Leia. Conta pra gente, porque eu vejo muito, Leia, porque as pessoas perdem um pouco o equilíbrio. Perdem. E elas precisam entender que tem a estação e que vai existir, eu acredito, o momento de muitas delas que abriram mão da sua vida profissional, muitas vezes, para cuidar da família. Como que tá a Leia hoje nessa nova versão? Quais são os projetos da Leia? Como tá o coração? Foi fácil? Foi difícil? Existiram dores da Leia de agora ir para fora? Sim. Entende? Traz isso um pouco para mim. Teve dores, tanto para entrar, Marla, na parte de largar tudo e entrar e falar assim, meu Deus, e agora? Não sou mais nada. E pensa aquelas coisas todas de mulher, né? Nossa, parei de fazer, cadê aquela mulher e tal? Sou dona de casa, Não, tem essa dor sim, né? Você tem que saber lidar com isso. Né? E agora eu saindo disso tudo, continuo cuidando da minha família, tudo, mas agora eu dei uma assim, vou fazer aquilo, o propósito que Deus tem. Ciclos se iniciam, ciclos se encerram, né? Novos ciclos estão iniciando na minha vida, né? Dói porque você vai sair da sua zona de conforto, querida. É confortável. Falando em relação a isso, né? Mesmo você estava a 1000 por hora, aí foi para lá, e agora vai sair da zona de conforto para poder fazer algo.
dói também. Sobre o equilíbrio que você falou, isso é muito sério também, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes você fica... Às vezes vem uma tristeza no coração, às vezes você pode se sentir sozinha, sentir que você não está sendo compreendida, né? E tudo isso você tem que saber lidar com a situação. Saber lidar com a situação e parar e falar assim, peraí, onde que eu tenho que agir, o que eu tenho que fazer, como que é, o que Deus quer, entendeu? E parar. O equilíbrio é importante, porque na Bíblia fala sobre o sal da terra, temos que ter o sal da terra. O que é o sal da terra? Você está no tempero certo, né? Nem sem sal e nem muito. Morna. Termos o equilíbrio para poder lidar com a situação e saber entender. E tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Eu costumo comparar muito a um contrato. Quando você casa, você faz um contrato de casamento. Sim. E aí as pessoas vão ter filhos. Precisa haver um aditivo a esse contrato, porque a forma que a família funcionava, já vai mudar, porque está entrando um filho. Totalmente. Às vezes entra um segundo filho, um terceiro filho, depois chega a hora que a Leia está agora. É o momento em que a Leia primeiro passou toda essa jornada de voltar para casa, agora voltar para fazer a sua missão, mas a Leia encerrou o ciclo de vai casar a última filha esse ano, vai ficar só ela e o esposo, então são novos aditivos. Sim. Então as pessoas, o problema que eu vejo nos casamentos é exatamente esse, a pessoa casa e ela esquece de fazer novos acordos. Sim. São novos acordos, porque agora você vai ter que reformular de novo a sua identidade, você vai ter que reformular de novo o seu casamento, e é uma nova fase. Marla, como eu falei, em relação a escolha, você vai escolher ser feliz, você vai escolher como você vai lidar. Por exemplo, quando a minha filha vai casar, a última agora, vai ficar só eu e Danilo. Quantos casais, quando ficam sozinhos, e agora? O que fazer? O que fazer? Não olhavam um para o outro? Não olhavam, não sabe. Então é você parar, peraí, você escolhe, quero ser feliz, quero fazer aquilo que Deus quer para minha vida, quero cumprir o propósito, é um novo ciclo. Sim. Então não é naquele desespero e muitas vezes a gente foca nas coisas que não são para ser focadas tanto e deixa de lado aquilo que é para ser focado. Então vamos ser equilíbrio, vamos olhar tudo, com calma, olha o que você tem que fazer, olha como que está a sua casa, são as áreas da vida da gente, né? Como que está todas as áreas da sua vida, na sua casa, você com você mesma, você com Deus, no seu trabalho. Tem lugar que você dedica mais, tem lugar que você não está dedicando nada. Cadê o equilíbrio? Isso entra um pouco do coach. Gente, entra o coach, não tem como, né? Tá dentro de mim. Mas é isso mesmo. É isso. É sobre isso, é sobre a gente de fato parar e olhar para que e lado olhar. tá indo a energia, para que lado tá drenando. Isso. Tem uma frase que eu gosto muito, às vezes você tá tão cansada porque você tá alocando energia num lugar que não é para alocar. Então, realmente entender esse lugar. Se fosse para a Leia olhar para trás hoje, tem algum arrependimento, Leia? Há um arrependimento de não ter feito melhor. Mas se eu voltasse lá atrás e hoje, ter a maturidade que eu tenho hoje, conhecimento, a inteligência emocional, com certeza, com certeza minha vida hoje estaria muito melhor, porque né, hoje a vida da gente, a gente colhe aquilo que a gente planta. Plantei, graças a Deus, muitas coisas boas, mas teria plantado muito mais. Então arrependo de não ter feito melhor. Se você fosse olhar para a sua jornada, tirar uma chavinha, a única chavinha que você pudesse deixar para quem está te assistindo hoje, qual seria essa chave? Qual seria essa chave? Quando eu decidi fazer o meu melhor, não importa para quem ou para quê, faça o seu melhor, que você vai receber de volta o melhor. Bom, então agora para a gente encerrar, eu gostaria que você trouxesse para o pessoal que leu o seu livro ou que está só vendo esse podcast e que vai comprar o nosso livro para ler a sua história, para entender um pouco mais. Qual seria um ponto no livro que você gostaria de destacar para as pessoas? Bom, o livro fala sobre as raízes, né? E lá eu falo sobre você não deixar que as suas raízes sejam abafadas. Distrações do passado, distrações do presente, distrações do futuro. O que seriam as distrações? Isso. O que seriam as distrações do passado? É você viver só lá no passado. Lá eu falo sobre a mulher de Ló. Não vou falar agora mais nada, você já tem que ler. Né? As distrações do presente fala sobre Ana e Penina, né? Que Penina
Queria acabar com a Ana no momento dela, e Ana em nenhum momento ela saiu do propósito, ela acreditou e não desistiu e conseguiu engravidar, né? Infelizmente a mulher de Ló lá do passado ficou vivendo, que era só passagem, o passado, mas ela quis olhar para trás, ela não quis largar o passado. O que aconteceu? Virou uma estátua de sal, né? E sobre as distrações do futuro é só o fazer, 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 que nós falamos muito aqui. Falei sobre Marta e Maria, né? Que Marta só preocupando lá no futuro, no fazer, como é que vai ver, preocupado com as pessoas, mas Maria escolheu o melhor, que foi a melhor parte de estar com o Senhor. Não que Marta estava errada em estar cuidando, não é isso. Mas, como eu falei, tem que haver o que você quer, qual o propósito de Deus, agora o que eu tenho que fazer? Às vezes a gente está fazendo algo certo no momento errado. E aí se torna a coisa errada. E se torna a coisa errada. E às vezes a gente paga preço muito alto em relação a isso. E tem que ter muita cautela. Eu já paguei preço alto por não ter tido sabedoria lá atrás, por não ter parado e falado assim, o que eu tenho que fazer? Isso aqui que eu estou fazendo está no momento certo? E eu achava que estava fazendo a coisa certa, estava fazendo a coisa certa, mas no momento errado. Foi perdido tudo que eu fiz. Eu não estava fazendo no momento certo, paguei preço por isso. Acho que essa é uma boa chave. Acho que isso é uma boa chave, mas entender sobre sabedoria, que foi o que você falou sobre sabedoria. E a gente, muitas vezes, acha porque você está só fazendo tudo e você está certa. Não é assim. Não. A gente tem que saber quando, como, para quê, para quem, qual o propósito, porque tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo. Fica tranquila, respira. O que Deus tem para você? O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer o quê? Para quem? Como? Perfeito, meu Deus. Olha para dentro de você. Faça seu melhor. Eu falo isso, gente, porque isso aí é a grande chave, gente. Faça o melhor. Quando eu decidi fazer o meu melhor sem querer nada em troca, tudo mudou. Porque as pessoas estão sempre esperando. Experiência própria. Leia, você teve uma vida mais de rosa? Não, meu Deus, passei por coisas, por vales. Mas só que eu decidi fazer o meu melhor. E quando eu decidi fazer o meu melhor, tudo mudou. Aí o Senhor falou, não, agora sim. Ela decidiu fazer o melhor, agora eu vou estar direcionando. E parece que abre a mente da gente. E foi o que aconteceu comigo. Entender a direção é muito importante, tão muito importante quanto agir. Muito importante. Que forte. E é isso. Agora sobre o livro, tá incrível, gente. Lá fala detalhes, conta a minha história, sobre as distrações, quando eu tive câncer, como eu não deixei as distrações do passado, presente e futuro me afetarem. E o resultado é que eu tô aqui hoje. Minha mãe teve o mesmo câncer, faleceu. Então, assim, para mim com a mesma idade. Com a mesma idade. Então, para mim foi muito difícil, mas eu não deixei as distrações. Por quê? Porque eu parei e falei assim, eu escolho ouvir a voz de Deus e ver o que Deus quer nessa doença. Para que é? O que Deus quer? Ou não, ai, eu vou morrer, porque não tem mais jeito. Não, eu não fiz isso. E é isso, essa é a diferença. Acho que é importante a gente entender os sinais. Eu falo muito que o corpo fala. Isso, entender os sinais, né? E outra coisa também, por mais forte que tem muitas mulheres aí, Marla, que são fortes, porque eu faço, porque eu decido, porque eu ganho muito dinheiro, porque isso, porque aquilo, mas por dentro é uma insegurança, é triste, não sabe realmente o que quer. Então, queria parar de mostrar só lá para fora, mostra para você. Dentro. Infelizmente, olha pra assim, dentro. Isso é muito sério, gente. A Leia tá falando, não, isso é muito sério, muito sério. Então, olhe para você. Quem é você? Quem é você? Responda para você mesmo. Espero que venha palavras lindas, fortes, verdadeiras da sua essência. Mas se não vier, se cuida. Procura, vai achar. Procura que vai achar, mas se cuida. Decida, faça a melhor escolha. Gente, que chave poderosa. Até eu fiquei impactada aqui ouvindo você contar. Bom, Leia, obrigada por estar aqui, por compartilhar um pouco mais. E para você que está nos vendo aqui, que você possa ter se inspirado, tanto quanto eu me inspiro, não só aqui, como eu me inspiro convivendo com a Leia,
durante o tempo que a gente Sim. convive juntas, mas que você possa ter se inspirado e pegado essas chaves, essas viradas. Eu costumo dizer que a gente está a uma distância de mudar a nossa vida, e às vezes nessa distância está essa chave que você vai pegar, que vai abrir a próxima porta e que vai de fato mudar a sua jornada, mudar a sua história. E é para isso que nós estamos aqui com esse podcast, com Me Inspira, e ao mesmo tempo com esse movimento de mulheres. Vem fazer parte desse movimento com a gente, para entender que a sua história, ela também importa. A sua história, ela também tem tanto valor quanto a minha, quanto quem tem milhares de seguidores. Então, que você possa se inspirar, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum dos episódios que estão incríveis de todas essas autoras que carregam todo esse potencial e esse poder dentro de si mesmas. E nós vamos deixar aqui as redes sociais da Aleia e o livro para você adquirir o seu e aprender muito mais e descobrir as outras chaves que ela deixou para você nesse livro. E nós vamos deixar aqui para você o link do livro para você adquirir e das redes sociais da Aleia. Um beijo no coração para todas as mulheres que estão nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu declaro na sua vida o início de novos ciclos abençoados. Você é especial. E você pode ser verdadeiramente feliz. Pode sim, tá? Escolha isso. Deus tem algo para você. Beijo no coração. Marla, amei estar aqui com você. É uma alegria fazer parte desse livro. Tá? Você é um presente de Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E grandes coisas estão por vir. Amém, eu creio. Amém? Muito obrigada Beijo. E até o próximo.